Na noite de hoje nós encerraremos a nossa série de exposição bíblica no Sermão do Monte. Durante esse ano podemos aprender com nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do tipo de discipulado que Jesus faz com seus discípulos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, leremos do versículo 24 ao versículo 29. Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, o Senhor nos ensina a respeito da nossa incapacidade de compreendermos tudo aquilo que o Senhor é. Mas da mesma forma o Senhor nos ensina que a Tua palavra que nos foi dada é completamente perfeita, útil e apta para nos ensinar todas as coisas que nos conduzem a uma vida de santificação. Por isso, confiando nas Tuas promessas, confiando na obra do Seu Santo Espírito na vida do Teu povo, pedimos que o Senhor nos conduza nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, estamos aqui caminhando para o encerramento do Sermão do Monte. Um sermão ou um período ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos o que era ser um discípulo de Jesus. Nós vimos que embora uma multidão seguisse Jesus, se você for lá para o capítulo 5, no começo do capítulo 5, você verá que uma multidão seguia a Jesus. Mas conforme nós fomos passando pelos versículos e capítulos, desde o capítulo 5 até o capítulo 7 desta noite, o Sermão do Monte é uma passagem, em primeiro ponto, destinada aos discípulos de Jesus Cristo. Muitos tendem a pegar o Sermão do Monte e querer transformá-lo numa lição moral, aplicada a todos. Não, o Sermão do Monte é para alguns que estão entre muitos. Veja se você me entende. Certamente muitos ouviram Jesus, mas Jesus não estava tratando especificamente o coração de todos, como nós veremos nesta noite. Portanto, ser um discípulo de Jesus Cristo está em ser alvo específico da sua obra. O primeiro sermão de introdução à nossa série, nós vimos em Mateus capítulo 4, que o Senhor Jesus Cristo, andando pela praia, chama os seus discípulos e diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O Senhor Jesus Cristo chama e o Senhor Jesus Cristo capacita. Este é o resumo do Sermão do Monte. Chamados e capacitados por Cristo Jesus a ser quem fomos chamados para ser.
tudo a respeito dos resultados da obra de Cristo Jesus na nossa vida. Por diversas vezes utilizamos o termo vida cristã, que afinal de contas significa uma vida conduzida por quem Cristo é. Eu sei que se você está há muito tempo na igreja, esse termo já ficou muito batido ao seu ouvido. Vida cristã. Mas Jesus, em seu sermão, ressignifica uma série de expressões, de princípios, de pensamentos que passam ou que ficam batidos para aqueles que já estão dentro de uma vida religiosa. Por diversas vezes o Senhor Jesus Cristo confronta os fariseus e escribas a respeito do que eles pensavam ser religião ou vida religiosa. Demonstram que eles estavam simplesmente satisfeitos em cumprir determinados ritos, ordenanças, mas que não tiveram o seu coração transformado. O contraste que o Senhor Jesus Cristo traz neste sermão por diversas vezes, apontando a lei sendo seguida simplesmente como algo a ser cumprido, e a mesma lei, transformando corações. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que não basta fazer o que fazemos simplesmente por fazer. Vir à igreja todo domingo, participar ou fazer parte de uma denominação, simplesmente para ter uma consciência limpa. Vir ao domingo para suavizar a vida de pecados que temos durante a semana, achando que o simples fato de estarmos no meio nos faz sermos parte do reino. Estar no meio do reino não faz de você um membro do reino de Deus. Pertencer a uma igreja não faz de você parte da igreja invisível por quem Cristo morreu, se o coração não for transformado. O Senhor Jesus Cristo ensina isso. O Senhor Jesus Cristo nos ensina também em seu Sermão do Monte, que como discípulos de Cristo, todos os dias de nossa vida, damos uma resposta a quem Cristo é. Do abrir dos olhos pela manhã, ao reclinar a cabeça no travesseiro à noite, a cada segundo, a cada milésimo, a cada respirar, estamos respondendo quem Jesus é para mim. Por meio de nossas atitudes, por meio de nossos pensamentos, por meio daquilo que falamos. O Senhor Jesus Cristo nos ensina isso no Sermão do Monte. Portanto, o Sermão do Monte, e essa parte em específica que nós iremos tratar, ele não fala simplesmente de sermos prudentes. Ele não vai falar de estabelecermos conquistas. Jesus utiliza a metáfora da construção de uma casa. Eu sei que muitos utilizam essa metáfora ou essa parábola de Jesus para dizer que você tem que colocar objetivos, que você tem que construir. Não é sobre isso que Jesus está falando. Se trata em respondermos quem Cristo realmente é em nossa vida. Afinal de contas, você conhece Jesus? Certamente Ele te conhece, mas veja que o fato de Jesus te conhecer não significa que Ele vai deixar que você o conheça. O que eu quero dizer? Em João no capítulo 2, João narra um fato em que Jesus em Jerusalém, na época do Natal, na época da Páscoa, realizava muitos milagres. E o texto de João no capítulo 2 diz que na época da Páscoa muitos criam no nome de Jesus por conta dos milagres que ele realizava. Mas esta parte termina dizendo que Jesus não se deixava ser crido, ou não deixava ser objeto da crença da fé daquelas pessoas que criam nele simplesmente por conta dos milagres. E o texto de João nos diz que
Jesus conhecia o coração do homem, não precisava que ninguém desse testemunho de quem era o homem. O que eu gostaria, como introdução nesta noite, é que deixássemos claro para ambas as partes que Jesus sabe exatamente quem você é. Jesus sabe exatamente o que passa em seu coração. Jesus sabe exatamente as dúvidas que pairam em seu coração. E Jesus sabe exatamente quem Ele é para você. Portanto, como podemos estabelecer ou como podemos concluir todos esses ensinos de Jesus nessa noite? E o primeiro ponto é que não basta ouvirmos o que Jesus tem a dizer. Isso mesmo, não basta ouvirmos o que Jesus tem a dizer. O texto diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A verdade é que muitos querem estar próximos a Jesus. Nós vimos durante o ministério de Jesus na terra que uma multidão constantemente seguia a Jesus. Muitos querem estar próximos de Jesus. Muitos reconhecem padrões morais aceitáveis a respeito de Jesus. Muitos até gostam das histórias narradas a respeito de Jesus e tomam para si alguns princípios morais por meio do exemplo de Jesus. Não é à toa que muitas denominações, frentes religiosas ou pessoas têm em Jesus simplesmente um símbolo de boa pessoa, ou um símbolo do que aquilo que o homem pode conquistar, ou pode se tornar Jesus o grande exemplo. Você já deve ter ouvido ou visto isso. Jesus, o maior dos psicólogos, Jesus, o maior dos professores. Não que Jesus não seja o maior de tudo isso, mas Ele não é só isso. Realmente Jesus é o maior de todos os mestres, mas Ele não é somente o maior de todos os mestres. Jesus não é simplesmente um exemplo de moralidade a ser seguido. Muitos aceitam as palavras de Jesus quando trata da vida alheia. Muitos olham para as palavras de Jesus e querem pegá-las e colocá-las como um fardo nas costas de outras pessoas. Muitas vezes praticamos o evangelismo de uma forma errônea quando pegamos a mensagem do evangelho e jogamos como um tijolo na cabeça das pessoas. Esquecemos que antes a mensagem do evangelho tem que trabalhar o nosso coração, o nosso pecado, a nossa própria condição, para que outros possam receber a mesma graça que já recebemos. Mas parece que muitas vezes quando pregamos ou quando anunciamos o evangelho, nos esquecemos do que o evangelho fez primeiro em nós. Por isso não adianta simplesmente ouvir as palavras de Jesus pensando na vida alheia. Ou quando estamos na igreja e ouvimos um sermão, e aquilo que mais coloca em nosso coração é: puxa vida, aquele irmãozinho precisava estar aqui para ouvir. Pastor, a palavra foi tão boa, pena que tal pessoa não estava. Foi para você a palavra. Ela tem que transformar o seu coração, ela tem que moldar o seu sentimento, o seu pensamento. Muitos aceitam as palavras de Jesus até certo ponto. O que eu quero dizer é que muitos se aproximam de Jesus até determinado momento em que são confrontadas com a palavra de Jesus. Muitos querem estar e ouvir as palavras de Jesus até o momento em que isso não interfira na vida particular. Até o momento em que o que ouvimos de Jesus não exige que mudemos hábitos de vida. Não, eu amo Jesus, eu gosto de ouvir as palavras de Jesus, mas não, Jesus, aqui não. Essa parte não. A forma com que eu conduzo o meu trabalho, a forma com que eu tomo decisões no meu trabalho, isso compete a mim. A forma com que eu me relaciono com amigos, namorada, esposa, marido, Senhor, aqui deixa que eu cuido disso.
Vejam, muitos acham bonitas as palavras de Jesus, desde que elas não interfiram na própria vida. E muitos distorcem as palavras de Jesus para o seu bel prazer. Muitos distorcem aquilo que Jesus diz para que possam dizer aquilo que querem dizer. Muitos distorcem as palavras de Jesus para legitimar os seus erros e não reconhecer as suas falhas. Mas afinal de contas, o que Jesus tem a dizer? Abra no Evangelho de João, no capítulo 17. Vejamos um pouco do que Jesus tem a dizer a respeito das suas próprias palavras. Em João capítulo 17, na oração em que nosso Senhor Jesus Cristo faz, no verso 6, ele diz: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. O que Jesus tem a dizer é que ele é a revelação da parte de Deus. O que Jesus tem a dizer, ou as palavras de Jesus nos ensinam que ele é a plena revelação de Deus. De tudo que ele apresenta, nada foge à vontade de Deus. Então, ao olharmos para a pessoa de Cristo Jesus, devemos compreender que ele é a revelação plena da palavra de Deus. No verso 7 ao verso 8, Jesus diz: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. As palavras de Jesus nos ensinam que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus encarnado que habitou entre nós. Acabamos de passar pela data comemorativa do Natal, que reforça algo que deveria estar constantemente vivo em nosso coração. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus encarnado. Eu sei que isso parece batido ou algo muito óbvio, mas o que eu gostaria que nós fizéssemos nessa noite é que tomássemos essa verdade e nos questionássemos o quanto isso faz parte da nossa vida cotidiana. O quanto a verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus encarnado, faz diferença na sua segunda-feira pela manhã. Hoje, quando você abriu os olhos, que diferença fez você crer que Jesus Cristo é Deus encarnado que habitou entre nós? Cristianismo é algo muito profundo. Ser discípulo de Cristo Jesus é ser transformado inteiramente para viver essa vida com Cristo no tempo presente. Mas o Senhor Jesus Cristo continua nos ensinando a respeito das suas palavras. No verso 14 e 16, nosso Senhor diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. As palavras de Cristo Jesus nos ensinam a chegada do reino dos céus, a chegada de um reino exclusivo, vejam, exclusivo para aqueles que creem em Cristo Jesus como Filho de Deus. Um reino inaugurado em meio a este reino caído, um reino que distingue quem faz parte dele ou não. Evangelho, sim, apresenta uma distinção neste mundo. E por diversas vezes,
Vemos pessoas querendo ouvir a palavra que Jesus tem a dizer, mas não querendo ser distinguidos ou separados do mundo em que vivem. Querem continuar com práticas que não condizem com os súditos do reino. Querem convidar pessoas a adentrar este reino sem que elas sejam transformadas. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, por meio das suas palavras, a chegada do reino. Verso 17 e 19: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. As palavras de Cristo Jesus nos ensinam sobre a transformação por meio da sua obra. Ser transformado, mudar, convergir para uma nova realidade, enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, a perspectiva daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A realidade é que Jesus tem muito a nos dizer, desde que compreendamos o que de fato significam as suas palavras. Jesus tem muito a lhe dizer, desde que você compreenda o que realmente significam as palavras de Jesus. A verdade vinda da parte do Pai, a verdade apresentada por aquele que é Deus encarnado, a verdade daquele que instaurou o novo reino, o reino dos céus neste mundo caído, as palavras que transformam vida. Por isso que todo aquele, no texto de Mateus 7, voltemos ao texto de Mateus 7, todo aquele indica uma distinção atribuída não somente aos que ouvem. Jesus Cristo não termina a sua frase dizendo todos aqueles que ouvem, mas que ouvem e que praticam a verdade que nos foi dada da parte de Cristo Jesus. Sabe por quê? Não basta somente ouvir, mas praticar. Porque as palavras de Cristo Jesus também são mandamentos. As palavras de Cristo Jesus não são conselhos. As palavras de Cristo Jesus não são dicas. As palavras de Cristo Jesus aos seus discípulos são mandamentos. Nós lemos em nossa liturgia parte do Salmo 119 que diz: as tuas palavras, os teus preceitos são mandamentos, para que os cumpramos à risca, para que cumpramos plenamente. Portanto, ouvir de fato o que Jesus tem a dizer, está em nos submetermos àquilo que Ele diz. Se você tem filhos, talvez ou você já foi filho, você sabe o que eu quero dizer quando os pais dizem algo para os seus filhos para que eles façam alguma coisa. Filho, faça isso. O que esperamos é que o nosso filho medite. Filho, por favor, arrume o seu quarto. Passado 30 minutos, você entra no quarto, o filho está lá parado. Filho, o que você está fazendo? Não, pai, eu estou meditando a respeito do que o Senhor disse. Ouvir de fato é obedecer. Ouvir de fato é receber as palavras de Cristo como aquilo que deve mover a nossa existência. Esta mesma passagem, escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 46, relata alguns detalhes em que Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ter Jesus como nosso Senhor está estritamente ligado em obediência à sua palavra. João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso quando diz: se vocês me amam, guardarão os meus
mandamentos. Se vocês me amam, vocês têm que obedecer o que eu digo. Se vocês me amam, se vocês querem experimentar da comunhão comigo, não há nada mais óbvio do que experimentar a obediência. Ser transformado pela obra de Cristo está em ter em seus mandamentos aquilo que nos faz experimentar essa transformação. Ser transformado é a constante experiência da obediência, para que possamos experimentar cada vez mais desta transformação. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, o nosso Senhor Jesus Cristo diz isso no verso 21, quando diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vejam como comunhão com Deus está estritamente ligado à obediência. A obediência produz comunhão, a comunhão produz obediência, e isso cada vez mais vai nos transformando em pessoas íntimas com o nosso Pai que está nos céus. Portanto, não basta apenas ouvirmos o que Jesus tem a dizer, mas em praticarmos aquilo que Jesus diz. O segundo ponto é que a vida cristã, ou a vida proporcionada por Cristo, tem como Cristo o fundamento da fé. Novamente, eu sei que parece isso um termo muito batido, que a nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo, mas é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, porque, vejam, podemos estar vivendo um cristianismo muito aquém do que ele realmente é. Podemos estar experimentando ou não experimentando uma comunhão com Deus muito aquém daquilo que poderíamos estar experimentando. Cristianismo tem Cristo como fundamento da sua fé. O Sermão do Monte nos ensina sobre a transformação do coração para a experiência dessa fé. Vejam, não há possibilidade de desconectar fé e prática. Não há como você dizer que crê em Cristo Jesus, que você é um discípulo de Cristo Jesus e a sua vida não produzir isso, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. O Novo Testamento, os ensinos dos apóstolos, o próprio ensino do Senhor Jesus Cristo nos deixa claro isso. Temos que experimentar a obediência. Temos que experimentar Cristo como a razão da nossa fé na vida cotidiana, naquilo que fazemos. Devemos enxergar Cristo em nossa vida cotidiana, não somente no domingo dentro de uma igreja, ou em conversas em grupos entre os irmãos, e quando ninguém está vendo, ou aquilo que está passando em sua mente, em seu coração. Fundamento, base. É por isso que o Senhor Jesus Cristo compara e mostra que a fé é uma questão de fundação. Em Cristo temos a garantia de um alicerce sólido para a vida neste mundo. Cristo é o fundamento da sua vida. Questione as suas práticas cotidianas, a forma com que você tem respondido aos seus desejos. Você pode enxergar Cristo como fundamento? As casas aqui mencionadas por Jesus não se tratam de planos ou objetivos a serem construídos, mas é a personificação da nossa própria vida. E vejam que Jesus não faz distinção entre as casas. As duas casas foram plenamente construídas. Houve êxito na construção. As duas casas estão em pé. Porque todos conduzimos e construímos a nossa vida. Objetivos, planos, traçamos metas, vamos atrás, colocamos esforços. Mas
o contraste que Jesus faz é no fundamento, na fundação. Aonde está? No Evangelho de Mateus, um pouco mais para frente, no verso 16, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos a respeito do que as pessoas dizem que ele é, e depois faz aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então responde: tu és Senhor, Cristo, o Filho do Deus vivo. E muitos já conhecem quando Jesus diz sobre essa pedra, ou sobre essa expressão, sobre essa confissão: a minha igreja estará construída. Cristo é a pedra que nos sustenta. Cristo é a pedra que deveria nortear toda a construção da nossa vida. Devemos fazer planos? Sim. Devemos traçar metas? Sim. Estamos aqui terminando um ano e normalmente virada de ano é isso, né? Época de falar de meta, de orçamento, de objetivos. O quanto Cristo tem sido o princípio dos planos que você tem feito. O quanto a vontade de Cristo, ou o quanto as nossas decisões a respeito do que queremos fazer, passam pelo crivo da pessoa de Cristo. O quanto os seus desejos em relação à sua carreira, o quanto os seus planos com relação às suas finanças, o quanto os seus desejos por constituir um namoro, noivado, casamento, família, passam pelo crivo, ou pela estrutura, pela pedra de Cristo. O quanto a sua família que já está consolidada. Vejam, é um risco que está muito próximo de nós, de vivermos um cristianismo aquém do que ele deve ser, a vivermos um cristianismo muito aquém daquilo que ele tem a oferecer para aqueles que creem em Cristo Jesus como o Filho do Deus vivo. Muitas vezes estamos preferindo ouvir o que o mundo tem a dizer a respeito daquilo que devemos fazer, do que ouvir o que Cristo, a revelação da parte de Deus, tem a nos dizer. Portanto, o segundo ponto é: Cristo é o alicerce. Cristo é a fundação que permite ou que nos capacita a passarmos por tempos difíceis. A chuva veio para as duas casas. Dificuldades, circunstâncias adversas vêm para justos e injustos. Aqui é mais uma prova contrária desse evangelismo proclamado nos dias de hoje, em que o cristão só experimentará prosperidade, em que o crente deve somente tomar para si, ou tomar posse somente de vitória. O que dizer sobre as palavras de Cristo Jesus, em que a chuva, a tempestade, o transbordar dos rios vieram para as duas casas, para a vida de todo ser humano? Mas aprendemos, pelo ensino de Jesus Cristo, que no seu discipulado encontramos forças que não poderíamos buscar em nenhum local senão em Cristo Jesus. Encontramos a esperança, encontramos o fôlego que nos faz continuar em Cristo. Não somos capazes de lidar com frustrações pelas nossas próprias forças, não somos capazes de passar pelo luto, não somos capazes de passar por problemas conjugais ou familiares, se Cristo não for a rocha. E cada vez mais eu me convenço que temos nos satisfeitos em ouvir apenas as palavras de Cristo Jesus e não tomá-las como mandamento para a nossa vida.
e assim não experimentarmos da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E por último, o nosso terceiro ponto nesta noite é: uma resposta tem que ser dada. Em seu sermão, o nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro que não há como ficarmos em cima do muro a respeito de quem Cristo é. Uma resposta sem alternativa. Sabe quando você vai fazer um teste, alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa... Não. Ou cremos que Jesus Cristo realmente é quem Ele diz ser, ou então deveríamos compreender que nada adianta estar na multidão, nada adianta querermos ouvir as palavras de Cristo. Diante das palavras de Jesus, todos somos convocados a dar uma resposta. Afinal, quem Jesus é para você? Afinal de contas, quem Jesus é e o que Ele representa na sua vida? Se tomarmos como princípio as próprias palavras de Jesus a seu respeito, não temos outra alternativa a não ser reconhecê-lo como sendo o caminho, a verdade e a vida. A única forma de você ter comunhão com Deus, a única forma de você experimentar vida verdadeira, a única forma de você realmente desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento, encontra-se na pessoa de Cristo Jesus, por quem Ele é, e não por quem nós gostaríamos que Ele fosse. Não é o coração de Jesus que é transformado, mas o nosso. Não são as vontades de Jesus que se adequam, mas é a nossa. Não são os planos de Jesus que mudam conforme a nossa perspectiva, mas são os nossos planos que são modificados segundo a perspectiva dele. Isso significa que precisamos dar uma resposta. E eu não estou fazendo aqui um apelo. Eu estou dizendo é que a nossa própria vida é uma vida de resposta. O abrir dos olhos ao reclinar da cabeça para o descanso é uma constante resposta de quem Cristo é para você. E sabe qual é o melhor disso? Que essa resposta é dada diretamente a Jesus. Não são olhos humanos que irão validar a sua fé, mas o próprio Jesus, que conhece o coração do homem, não precisa que ninguém lhe ensine quem nós somos. Portanto, ou Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que cumpriu toda a lei para que nós pudéssemos ter uma nova vida de santidade, aquele que ressuscitou dentre os mortos para que nós tivéssemos uma nova vida, aquele que está assentado à direita de Deus Pai e que voltará para buscar os seus. Ou Jesus Cristo é essa pessoa, ou então Ele não é ninguém. C.S. Lewis já disse essa frase que parece pesada, mas é verdadeira. Ou Jesus Cristo é quem Ele diz ser, ou Ele não passa do maior mentiroso que já existiu. Quem é Jesus Cristo para você? Ele é quem Ele diz ser? Você experimenta da pessoa de Cristo Jesus em sua vida? Se sim, que bom. Continue desejando ouvir as palavras de seu mestre para segui-la. Se não, muitos caminham na multidão com Jesus, mas nem todos fazem parte do reino estabelecido por Ele. Portanto, concluindo, ter um encontro com Jesus não significa necessariamente ouvir as suas palavras, se não a praticarmos. Muitos ficam admirados com Jesus. O texto termina dizendo que
muitos ficaram maravilhados porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Realmente, Jesus tem autoridade porque Ele é a própria palavra. Mas muitos se maravilham, mas nem todos experimentam a condição de serem transformados, porque preferem dar ouvidos a este mundo, porque preferem dar ouvidos à sua própria vontade, aos seus próprios desejos. Deixe-se ser transformado pelas palavras de Jesus como seu mestre. Experimente da vontade do Senhor, se sobrepondo à sua própria vontade. Então, experimente os frutos, as bênçãos e a riqueza de fazer parte do reino dos céus, por quem Jesus é e por quem Ele te transformou. Vamos orar? Ó Senhor, confiados na Tua palavra, que nos ensina quem nós somos, que nos ensina quem Tu és, e que nos diz, ó Pai, que em Cristo Jesus recebemos o poder de sermos chamados filhos Teus. Por meio destas verdades, Senhor, que Teu Santo Espírito molde o nosso coração, para que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos exponha, ó Pai, aquilo que temos feito que nos distancia, ó Deus, de experimentarmos deste discipulado. Se for necessário, Senhor, disciplina-nos. Se for necessário, humilha-nos, Senhor, para que possamos estar próximos e fortalecidos em Ti. Senhor, que a verdade do Evangelho seja nosso maior tesouro. Não permita, Senhor, que queremos moldar, ó Pai, o que o Senhor fez em nossa vida, para satisfazer os nossos desejos ou daqueles que nos escutam. A mesma verdade que nos transformou é a única que pode transformar todos aqueles que se encontram distante de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas palavras de vida. Obrigado por nos ensinar como podemos nos achegar a Ti. E obrigado por nos dar a certeza, a garantia de termos um alicerce, de termos aquilo em que nos firmarmos em tempos difíceis. Obrigado por sermos povo Teu. Em nome de Jesus, oramos. Amém.